Perfeito. Bom, pessoal, eu vou dar então seguimento ao segundo trabalho, então, desta sessão, que então tem como título a matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, percepções de professoras a partir da BNCC. Então, que é um trabalho, pessoal, que um estudo, na verdade, que eu acabei desenvolvendo com as alunas do curso de especialização em Educação e Saberes para os anos iniciais do ensino fundamental da primeira edição, que era a edição que aconteceu em 2018 e 2019. Então, aqui, na verdade, é um estudo a partir de uma disciplina que a gente tem no currículo do curso, que é chamada de Fundamentos de Matemática, que é eu que trabalho essa disciplina, e onde a gente, então, realiza uma série de estudos, né, de componentes relacionados, então, à questão da matemática nos anos iniciais, e a gente acaba focando e discutindo, então, a questão dos processos de ensino e de aprendizagem da matemática. Então, o objetivo do trabalho em si é, então, apresentar uma análise das percepções das professoras sobre o ensino e aprendizagem da matemática a partir do que o documento da BNCC está trazendo. Então, importante a gente levar em consideração, então, a BNCC, então, é um novo documento, né, que traz orientações para a questão do currículo, do que se deve ensinar, nos anos iniciais, né, desde a educação infantil até o ensino médio, né, para toda a educação básica, e que foi a sua versão do educação infantil e do ensino fundamental, então, que foi promulgada em dezembro de 2017, a versão do ensino médio de dezembro de 2018, né? Então, que é o documento que passou a ser implementado nos currículos de todas as escolas brasileiras. Então, a gente acabou, teve como proposta, né, trazer reflexões, então, sobre a matemática, levando em consideração um termo que é trazido dentro da área da matemática, que é a questão do letramento matemático, que dentro da BNCC é definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e atuação no mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o movimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso. Em síntese, a ideia do letramento matemático é que a pessoa consiga se apropriar dos conhecimentos e fazer o uso deles no seu dia a dia, indo um pouco ao encontro do que o Felipe falou no trabalho anterior. A ideia é que a matemática que vem sendo trabalhada, ela de fato, ela tenha significado para o indivíduo e que ele possa utilizar ela nos seus variados contextos no seu dia a dia, né? Então não é aquela questão de só pensar no uso, por exemplo, das operações básicas, mas toda a matemática de uma forma toda que se é trabalhada. E tendo por base este pressuposto, esta base do letramento matemático, de tudo que precisa ser constituído para se chegar a este letramento matemático, a gente trabalhou, então, na disciplina de fundamentos de matemática, então, todas a questão das unidades temáticas, né? A BNCC divide a área da matemática em 5 unidades: números, álgebra, probabilidade estatística, geometria e ainda a questão dos sistemas e medidas, né, onde vai trabalhar essa questão da proporção, da regra de 3, então todos estes elementos. E aí, a partir disso, pessoal, o que foi feito que originou, então, de forma muito específica, esse recorte desse trabalho, tá? Realizou-se, então, uma pesquisa de cunho qualitativo,
que envolveu as 28 professoras, o curioso que eram todas professoras mesmo, que constituíam a turma, e que foi então um trabalho realizado no primeiro semestre de 2019, onde a gente então propôs que as professoras fizessem a leitura do documento da base, de uma forma específica, a parte que fala da matemática nos anos iniciais. E esta leitura, pessoal, ela foi organizada, né, durante o semestre e proporcionado no ambiente virtual de aprendizagem, foi colocada uma questão norteadora que dizia o seguinte: de acordo com a BNCC, a área de matemática no ensino fundamental é responsável pelo letramento matemático dos estudantes por meio da articulação de seus campos, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade. Para tanto, o documento indica o desenvolvimento de competências específicas, propõe 5 unidades temáticas e delimita objetos de conhecimento e habilidades para cada ano do ensino fundamental, além de indicar processos matemáticos para que essas habilidades possam ser desenvolvidas. Então, a partir da leitura desse documento, se propunha, então, reflexões para a área da matemática. Então, as professoras foram desafiadas a fazer 4 inserções no fórum, tá? A primeira inserção era a partir desta questão norteadora, e as próximas 3 apresentações, as 3 participações, eram com base no que os colegas tinham colocado no fórum. Então, quando eles iam fazer a primeira participação, eles não conseguiam ver o que os colegas ainda tinham colocado no fórum. Então, eles colocavam a sua participação inicial e, a partir disso, eles conseguiam ver o que os outros colegas já tinham colocado no fórum, e se acontecia, então, todo o processo de discussão, um colega comentando o comentário, a postagem do outro, e assim foi acontecendo a interação relacionada, então, a partir desta questão norteadora. Bom, o que aconteceu, então? A partir destas discussões que aconteceram ao longo do semestre, a gente acabou organizando o que as professoras colocaram, né, a partir das falas das professoras, essas participações, a gente organizou elas a partir da análise de conteúdo de Bardan, né, que trabalha, organiza as falas, né, a partir de unidades de análise, e estas unidades de análise deram, então, também origem a algumas categorias. Então, a gente separou essas questões, as participações nesse sentido. E, basicamente, as falas das professoras, as participações delas no fórum, elas giraram em torno da unidade temática currículo de matemática, então as falas muito relacionadas ao que se esperava, né, o que ensinar, o que deveria ser trabalhado na matemática, em relação às estratégias de ensino e aos recursos didáticos para o ensino da matemática, e a preocupação relacionada ao papel do professor. Tá? Então, basicamente, a gente acabou despontando nessas falas das professoras essas 3 unidades de análise. Estas professoras, então, que participaram do fórum, todas elas, então, como eu já disse, né, professoras, então, sexo feminino, a grande maioria atuando nos anos iniciais, algumas atuando na educação infantil, o tempo de atuação no magistério relativamente curto, né, ali a gente tem 18 professoras com até 10 anos de atuação no magistério, então a grande maioria, uma trajetória ainda mais curta dentro do magistério, e a formação da maioria é em pedagogia, algumas tinham alguma outra licenciatura, tinham feito magistério, depois fizeram uma licenciatura, então, assim, de uma forma geral, a formação destas professoras. E aí, a partir desta formação delas, dessa discussão que fizeram, das participações, essas 3 unidades de análise que eu havia falado anteriormente, elas geraram 13 categorias. Currículo de matemática eu subdividi nas categorias: unidades temáticas, habilidades, contextualização, autonomia e protagonismo do estudante e significação. As estratégias de ensino e recursos didáticos foram subdivididas em 4 categorias: resolução e elaboração de problemas, materiais concretos, jogos, tecnologias digitais. E a questão da unidade de análise professor foi subdividida em 4 categorias:
estudo contínuo, planejamento do fazer pedagógico, troca de experiências, políticas de formação continuada. Bom, então, a gente tem algumas participações das professoras no fórum, tá? Então, por uma questão de preservação da identidade de cada professora, a gente usou o P de professora e a numeração de 1 até 20, de 01 até 28, porque eram 28 professoras. Então, a gente usou essa categorização, porque no fórum, o fórum vai o nome, né? Aparece o nome da pessoa, mas quando a gente vai fazer essa categorização, a gente tira essa, né, essa denominação, a gente usa esses códigos. Então, foi esse o código que eu utilizei. Então, aqui a gente tem a participação de 4 professoras, né, relacionadas à questão do currículo de matemática com foco na categoria unidades temáticas. E aí o que veio muito forte, porque a BNCC traz essa questão nova, que é o ensino da álgebra desde o primeiro ano do ensino fundamental. Os PCNs traziam a álgebra a partir do ciclo final do ensino fundamental, né, do terceiro e quarto ciclo. Então, geralmente a partir do sétimo ano, antiga sexta série, se começava o trabalho com equações de primeiro grau, e aí se começava a ter um contato mais incisivo com álgebra. Ela até os PCNs falam numa pré-álgebra no final do segundo ciclo, mas é aquela ideia, ache o número, né? Que número somado com 8 vai dar 10. Algumas questões assim que eram trabalhados em quinto, em sexto ano, algumas situações assim, que dá uma ideia de pré-álgebra, mas sem usar a linguagem algébrica, ou seja, sem usar as letras, tá? E os PCNs, que agora já não estão mais em vigor, porque agora o que é usado é a BNCC fala, não, trabalho de álgebra desde os anos iniciais, tá? E aí, depois vai ter um trabalho que eu vou apresentar depois na sequência também, eu vou dar uns exemplos do que a BNCC traz de propostas para a álgebra. Então, não vou falar muito aqui sobre essa questão. Mas, então, o que era a preocupação das professoras? A inclusão da álgebra desde o primeiro ano, a questão de que cada área da matemática, né, como a gente tem da álgebra, da geometria, da probabilidade, da estatística, tem as habilidades a serem desenvolvidas desde o primeiro ano. Embora os PCNs já falavam de geometria, já falavam talvez de algumas ideias de estatística, mas eram ideias muito superficiais. E a BNCC já vem com ideias muito mais aprofundadas agora. E isso causou uma preocupação por parte das professoras que agora teriam que trabalhar com estas unidades, então desde o primeiro ano do ensino fundamental. Esse slide, então, traz também a questão mais relacionada às estratégias, né, a categoria de estratégias e recursos didáticos. Então, vem muito forte a questão da resolução de problemas, né, a questão que elas falaram também dos recursos relacionados ao uso de jogos no ensino da matemática. Também foi colocado nessa categoria de estratégias e de recursos didáticos a questão do uso das tecnologias digitais, né? Como a gente teve a palestra do professor Cláudio, que também comentou antes, vai um pouco ao encontro dessas falas, mas no sentido assim de se ter essa questão. E claro, a BNCC traz um elemento novo que não é só a resolução de problemas, mas como a fala da primeira professora também fala da elaboração de problemas, ou seja, do aluno criar problemas também, né? Então, isso é uma novidade que a BNCC traz também relacionada à questão do ensino da matemática, tá? E depois o outro grupo de falas que eu trago aqui está relacionado à unidade de análise professor, e de forma muito forte veio nessas participações do fórum a questão das trocas de experiências, tá? O quanto era importante estar num curso de formação continuada, como então a especialização, e poderem trocar as suas experiências, e a importância das formações continuadas e que essas continuem acontecendo. Então, por exemplo, foi citado o PNAEC, né, que era um programa que tinha do governo, em que havia a formação com foco na alfabetização, tanto na língua portuguesa quanto na matemática, e que agora não acontece mais, mas o quanto ele contribuiu para a formação dos professores, né? Então, a importância de ter programas, né, políticas governamentais
que possam trabalhar essa questão destes programas para formação, tá? E aí, claro, teve várias participações mais, tá? Mas eu trouxe só algumas, né, em função do tempo. Então, o que que as professoras, assim, em síntese, trouxeram de ideias finais, assim? Elas destacaram o desenvolvimento de aprendizagens essenciais para que o estudante possa fazer uso da matemática em uma variedade de contextos e possa chegar ao seu letramento matemático. Apontaram a resolução e elaboração de problemas, a questão do uso de recursos didáticos, claro, como os materiais concretos no ensino da matemática, jogos, as tecnologias, e a importância do professor refletir sobre o seu fazer pedagógico. Tá? Fazer reflexão sobre isso e também dele ter acesso a políticas de formação continuada. E aí um ponto assim que eu quero destacar para fechar o trabalho é a questão da predisposição dos professores para estudar a base, de que ela possa ser implementada, mas ao mesmo tempo elas apontaram a preocupação, porque a gente não teve um período de transição de uma proposta curricular para outra, tá? Simplesmente vamos implantar desde, né, o primeiro ano, segundo, terceiro e quarto, aí fica aquela questão e as lacunas que vão ficar, diferente quando a gente teve a implementação do ensino fundamental de 9 anos, que foi algo gradativo, a BNCC não foi desta forma, tá? E aí, será que isso tudo vai dar certo diante de todas esses desafios da sala de aula, a inclusão, essa questão dos alunos estarem em tempos diferentes, em ritmos diferentes? Agora a gente teve a questão da pandemia, ensino remoto, a questão de algumas escolas têm acesso às tecnologias, outras não têm. Então, até que ponto vai se de fato conseguir implementar esse currículo nas escolas, né? Então, isso é um fator que também bastante veio, né, presente nessas discussões. E aí eu trago, então, as reflexões, né, as referências, e até quem quiser ler um pouco mais sobre o trabalho, ele já está publicado na íntegra, um artigo, ele saiu na revista Paradigma, que é da cidade de Maracai, da Venezuela, em junho deste ano, então foi publicado o artigo, né, o meu artigo sobre esse trabalho na íntegra, com toda essa análise. Então, toda essa descrição detalhada de todas as unidades de análise, todas as categorias, todas as falas das professoras. Então, um artigo que já está publicado, quem quiser também ler ele na íntegra, então já está publicado aí para também poder fazer essa análise, esse estudo, quem quiser se interessar mais. Então, pessoal, seria isso, eu fico à disposição. A gente ainda tem 2 minutos antes de ir para o próximo trabalho, né? Então, quem quiser perguntar alguma coisa, eu fico à disposição. A gente ainda tem 5 minutos ainda, a gente vai ter que esperar antes de começar o próximo trabalho.
Bom, gente, vou começar então a apresentar o próximo trabalho, que tem como título, então, Álgebra nos anos iniciais do ensino fundamental, conexões teóricas e práticas. Ele, então, é um recorte da pesquisa que a Juliana Aparecida Schaninger fez, que foi me orientando, então, na especialização em Educação e Saberes para os anos iniciais do ensino fundamental, da turma da primeira edição. Ela, então, fez a defesa, né, a apresentação do seu trabalho de conclusão, então, em março deste ano. E ela, então, fez justamente esse estudo, né, da questão dessa reflexão da álgebra nos anos iniciais. E muito, né, a Juliana veio, assim, com essa questão da, do porquê, né, de se trabalhar com essa questão da álgebra, né, pelo fato dela ser professora, então, dos anos iniciais, e essa questão de que a BNCC traria, né, essa questão de se trabalhar álgebra desde o primeiro ano do ensino fundamental, e ela ter, assim, um gosto pela matemática, ela veio logo: professora, eu quero estudar sobre álgebra nos anos iniciais. Então, não, sem problema, vamos lá. Então, justamente, a gente realizou um estudo mais teórico, né, para tentar entender, num primeiro momento, o que a BNCC fala sobre a questão do ensino da álgebra para os anos iniciais, e a partir dessa teoria se pensar em questões mais práticas, teóricas, para que se possa trabalhar de fato, então, este conteúdo, né, essa unidade temática nos anos iniciais. Pensando muito na questão de atividades investigativas e da própria resolução de problemas, né. Então, uma ideia mais nesta lógica para se trabalhar essa questão da álgebra nos anos iniciais, tá. Bom, o que então a Juliana fez, assim, de grosso modo, tá. Se partiu de um estudo qualitativo e teórico, né, a partir da teoria de aprendizagem significativa, dos parâmetros curriculares nacionais, então até no sentido para ver o que os PCNs falavam sobre a álgebra, né, sobre o ensino da álgebra, o próprio documento da BNCC e de outros autores que trabalham, então, e traz algumas contribuições no sentido da álgebra nos anos iniciais. Bom, com relação à teoria de aprendizagem significativa, então, basicamente, o que se traz aqui são releituras do Moreira a partir da teoria, então, cunhada pelo Ausubel, né? E aí, uma das questões iniciais que a gente traz aqui, que a aprendizagem significativa ela ocorre quando uma nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios do estudante, amplia e atualiza as informações anteriormente obtidas, atribuindo novo significado a esses conhecimentos. Então, vem no sentido, uma ideia inicial é que o professor consiga levantar estes conhecimentos prévios e, a partir desse, possa fazer essa construção dos novos conhecimentos. Se tem também a questão das condições para que essa aprendizagem significativa aconteça, ou seja, a adoção de materiais e estratégias potencialmente significativas, tá? Ou seja, utilização de materiais e estratégias que possam levar a uma aprendizagem significativa por parte do professor, e a predisposição por parte do estudante para que aconteça a aprendizagem, ou seja, o estudante precisa querer também, tá? Então, ter essa associação desses elementos. E aí é importante, pessoal, que é um tema, né, que esse tema que se vai trabalhar seja relevante para o estudante, quando a sua abordagem não é esvaziada de significado social, mas suas características socioculturais são mantidas, ou seja, aquilo que se vai trabalhar, isso tem que fazer um significado para o aluno, isso tem que ter um sentido para ele, então fazer parte do contexto dele, porque senão ele não vai conseguir construir a aprendizagem. Então, isso é o pano de fundo da teoria de aprendizagem significativa, a partir de uma releitura do Moreira, a partir do que é dito pelo Ausubel. Com relação ao desenvolvimento do pensamento algébrico,
a gente traz autores, Ponte, Branco e Matos, que falam que aprender álgebra significa ser capaz de pensar algebricamente, o que inclui o conhecimento das propriedades das operações, pois a identificação dessas propriedades e sua generalização desde os primeiros anos constitui uma base para o desenvolvimento do pensamento algébrico. Né? Então, está muito relacionado uma ideia inicial de fazer reflexões sobre as propriedades das operações, da adição, subtração, multiplicação e divisão. Traz ainda, pessoal, pensamento algébrico relacionado à capacidade de estabelecer relações, interpretar situações e resolver problemas, além de estar associado ao início da vida escolar de cada estudante, considerando suas vivências em relação ao conhecimento que ele já tem, ou seja, seus conhecimentos prévios. E a gente tem ainda, com relação ao que os PCNs trazem, né? Como eu já falei antes, né, os PCNs traziam um foco da álgebra a partir dos anos finais, né? O ciclo final, terceiro e quarto ciclos, e seria principalmente a partir do sétimo ano. E se a gente vai olhar, pessoal, a gente tinha uma sobrecarga de álgebra no sétimo, no oitavo ano, que era uma loucura, né? Principalmente ali no oitavo ano se trabalhava toda a questão das expressões algébricas, se vinha o trabalho com produtos notáveis, com monômios, com polinômios, sistemas, e aí, graças a Deus, os alunos ficavam felizes quando estudavam um pouco de geometria, porque senão era o ano todo trabalhando com álgebra. E a gente tem uma mudança, pessoal, bem muito significativa com relação a isso, que a BNCC, além de trazer já a proposta do estudo da álgebra desde o primeiro ano do ensino fundamental, ela dilui também essa questão das habilidades, de trabalhar essas habilidades nos anos finais. Ela tirou aquele peso do oitavo ano e diluiu isso um pouco mais. Então, se tem um trabalho com a álgebra mais diluído ao longo dos anos finais. Então, isso é uma mudança que a gente tem se a gente comparar o que os PCNs traziam em relação ao ensino da álgebra, que era centrado nos anos finais e muito forte no sétimo, oitavo e nono ano, e agora ele vem de uma forma mais diluída, não tão concentrado no oitavo ano do ensino fundamental, tá? E aí, o que a gente também pode colocar um pouco, pessoal, que em 2012, o Ministério da Educação publicou um documento chamado Elementos Conceituais e Metodológicos para a Definição dos Direitos de Aprendizado e Desenvolvimento do Ciclo da Alfabetização, que está relacionada ao Programa de Alfabetização na Idade Certa, ou seja, ao PNAEC. E neste material do PNAEC, pessoal, já se começou a falar em atividades, em se falar em pensamento algébrico no ciclo da alfabetização. Então, de certa forma, este programa, ele ajudou, já foi um embrião, vamos dizer assim, para que a gente possa ter depois um documento, que é a BNCC, em que fixa, então, esse trabalho da álgebra desde o primeiro ano do ensino fundamental. Bom, o que acaba acontecendo, então, a partir disso, pessoal? A BNCC traz um conjunto de habilidades para serem trabalhadas no primeiro, no segundo, no terceiro e quarto ano, olhando os anos iniciais, então, para se trabalhar a álgebra. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? No primeiro ano do ensino fundamental, o foco é muito na questão da observação de padrões figurais ou numéricos em sequências, tanto sequências repetitivas e sequências recursivas, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, né, a questão, um padrão dessa primeira figura que a gente tem aqui em tela, de ter uma oscilação, então, de um quadrilátero azul, o outro um quadrilátero branco, azul, branco, azul, branco. Então, a gente vai observar que existe um padrão, tá? E que vai havendo uma repetição do branco, azul, ele vai repetindo essa organização. Já o outro exemplo, a gente tem uma sequência, então, com formas geométricas, seria um círculo, um retângulo, um triângulo,
Aí vem um círculo, um retângulo, 2 triângulos, um círculo, um retângulo, 3 triângulos. Essa já seria uma sequência, pessoal, que a gente diz que ela é recursiva. Por que recursiva? Porque ela depende da sequência do padrão anterior, da parte anterior, e aí se começa a fazer algum acréscimo, tá? Por exemplo, a primeira parte seria o círculo, o retângulo e um triângulo. Quando eu vou para a segunda parte, eu acrescento e vou ter 2 triângulos. Quando eu vou para a terceira parte da sequência, eu tenho 3 triângulos. Então, se eu fosse agora escrever a continuidade da sequência, eu teria um círculo, um retângulo e 4 triângulos. Então, eu acabaria, por isso que ela é dita recursiva, porque eu sempre vou partir da parte anterior da sequência para construir a próxima, tá? Então, essa é a questão que a gente tem. Lembra que lá no primeiro slide eu tinha colocado aquela imagem daqueles objetos, daquelas figuras, e tinha um objeto faltando. Então a gente também pode ter essa questão, que elemento que está faltando naquela sequência? E claro, gente, o primeiro ano, a gente tem muito aquele trabalho lúdico ainda. Então, tu trabalhar formas geométricas, trabalhar com objetos, com material concreto, eles construírem sequências e trabalhar com elas, antes de chegar propriamente nos números, ela é muito importante, né? Que faz com que, então, o aluno comece a enxergar padrões. E aí, pessoal, muito importante a ideia não é trabalhar com letras, é trabalhar a álgebra usando uma equação, montando alguma ideia nesse sentido. Não. É analisar a questão dos padrões, das sequências de figuras, de objetos, de números, e também a questão de regularidades em operações, como a gente vai ver agora, né? Antes ainda de eu chegar a falar nisso aí, aqui, por exemplo, padrão em sequência, a gente tem aqui, por exemplo, a sequência, a letra A, por exemplo, é uma sequência decrescente, né? Ele vai diminuindo de 3 em 3. A letra B é uma sequência também decrescente, ele vai diminuindo de 10 em 10, né? É o seu padrão que a gente observa. A letra C já é uma sequência em que ele vai ir aumentando de 12 em 12, né? Então, ela é uma sequência crescente. Então, o aluno precisa fazer a continuidade da sequência, completar os elementos que faltam. Então, por exemplo, a ideia dos múltiplos, dá para trabalhar a sequência dos múltiplos de 3, a sequência dos múltiplos de 5, né? Sequência que ele vai sempre adicionando uma mesma quantidade, que ele vai sempre diminuindo uma mesma quantidade, né? Então, são exemplos que a gente pode estar trabalhando. O outro exemplo que se traz ali é uma sequência, então eu tenho uma figura, onde ela inicialmente tem 2 tracinhos, depois ela tem 4, né? Depois ela já vai ter 8 tracinhos. Então, quando eu chegar na próxima figura, quantos tracinhos ela vai ter, né? Então, eram 2, 4, 8. Então, vem a ideia de que sempre vai dobrando, né? Em relação à quantidade anterior. Da próxima teria 16 tracinhos e assim por diante. Então, são atividades. A gente pode construir essas questões com material concreto e ir trabalhando essas questões para justamente eles conseguirem observar esses padrões. Então, vejam que no slide anterior eu estava muito mais focado no primeiro ano, tá? Que aí vinha aquela ideia assim, o foco mais relacionado a padrões figurais. Aqui a gente já começa a trabalhar com números também e padrões figurais um pouco mais complexos. E principalmente, pessoal, no terceiro ano, mas já um pouco no segundo, se trabalha com a questão de propriedades das operações de adição e subtração, tá? Então, como por exemplo, a gente tem aqui, ó, o exemplo, 8 mais 5 é igual a quem mais 4? Então, aqui se trabalha a questão do sinal da igualdade, né? O que eu tenho do lado esquerdo, esta soma que eu tenho do lado esquerdo, tem que ter a mesma soma do lado direito. Então, esse quadradinho que está faltando aqui, ele vai ter que ser 9. Ele tem que valer 9 para que essa igualdade seja verdadeira, tá? Então, são algumas relações que eu posso ter, né, para que eu consiga trabalhar algumas relações nesse sentido, tá? E aí, por exemplo, assim, aqui tem um outro exemplo, né? Um complemento, aquela ideia que não é 8 mais 5 igual a 13 mais 4.
né? Porque às vezes é aquela ideia, não, vou botar 8 mais 5, 8 mais 5 dá 13, vou só colocar o 13 lá. Não, eu tenho que olhar todo o conjunto, a sentença, que eu tenho uma igualdade ali, eu quero que o que eu tenho do lado esquerdo do sinal de igual, eu tenho do lado direito do lado da igualdade também. Por isso que não pode ser o 13. Mas com certeza, quando se vai trabalhar essas atividades, os alunos que não conseguem, a criança que não consegue ter muito bem clara essa ideia da igualdade, ela vai colocar o 13, que aquele quadradinho ali vale 13, porque ela partiu só da ideia que 8 mais 5 dá 13. Né? Então, isso é um cuidado que também tem. Tá? Ainda, pessoal, além, né, vai avançando, trabalhando as propriedades da adição, subtração, multiplicação e divisão, e vem também já alguma ideia de resolver problemas, como, por exemplo, este problema que está em tela diz assim, ó, Maria tem 6 cartões com desenhos de bolinhas em ordem crescente de quantidade. O primeiro cartão tem 6 bolinhas, o segundo 12, o terceiro 18. Quantas bolinhas tem no quarto, quinto e sexto cartões? Trata-se de um problema que envolve a sequência dos múltiplos de 6. Porque justamente ele vem com a ideia 6, 12, 18, então o próximo cartão seria 24, depois 30, depois 36. Então são situações que a gente vai trabalhando, né? Tá por trás a ideia dos múltiplos, mas a gente começa a trabalhar a ideia, o desenvolvimento do pensamento algébrico, tá? Para o quinto ano também, né, se pode trabalhar a ideia da proporcionalidade, trabalhar a questão do dobro, do triplo, né, essas outras observações que a gente pode explorar. Por exemplo, a questão da razão, como tem nesse exemplo aqui. Por exemplo, qual seria a relação de padrão primeiro que a gente tem, né? Se a gente observar, a gente sempre vem com um padrão de 5 figuras, né? Que seria um círculo, uma estrela, um círculo e 2 estrelas. Então, estas 5 figuras iniciais, pessoal, elas sempre vão se repetir depois, tá? Ela é uma sequência repetitiva porque ela vai estar sempre repetindo estas 5 figuras em sequência. Agora, se eu olhar isoladamente este bloco de 5 figuras, eu vou ter sempre a relação de 2 círculos para 3 estrelas. Eu poderia trabalhar uma ideia de razão, né? Então, várias coisas que se pode explorar, a questão de proporção, o que, que eu tenho mais, o que, que eu tenho menos, qual é a relação entre o número de círculos em relação ao todo de figuras que eu tenho nessa imagem. Então, tem várias coisas que dá para se explorar que está relacionado ao desenvolvimento do pensamento proporcional também, tá? Mas, pessoal, a álgebra, então, ela é muito ampla, né? Essa preocupação da álgebra nos anos iniciais, vem a questão dos padrões figurais e numéricos, observar essas sequências, a questão das propriedades das operações, né, a questão de adição, a questão da subtração, as propriedades que estão envolvidas nisto, a própria relação entre as diferentes operações matemáticas, né, e aí vem a questão do desenvolvimento do pensamento proporcional, que também tem por trás essa questão das ideias para se trabalhar a álgebra. Então, algumas considerações finais, né? Que justamente por meio de atividades investigativas e da resolução de problemas se possa estar explorando, né, a questão dos padrões figurais e numéricos, sequências recursivas e repetitivas envolvendo números, objetos ou figuras, relações e propriedades da igualdade em operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais, relações inversas entre adição e subtração, né? A questão de ter essa relação, né, do inverso dessas duas operações, assim como entre a multiplicação e a divisão, e a própria questão das grandezas proporcionais e da partição de um todo em partes proporcionais. E aí, uma das observações que se fez, né, da importância de se ter formações continuadas, porque quando muitos professores estudaram e fizeram a sua graduação, eles não tiveram álgebra no currículo desta formação. E aí agora como os professores vão trabalhar a álgebra? Então, a importância nesse sentido de se ter também
formações para que os professores possam ter condições, de fato, de trabalhar com esta unidade temática nos anos iniciais. E aí eu trago, então, as referências, tá? Um conjunto de referências que a Juliana, então, usou no seu trabalho de conclusão. E a gente também já publicou, esse artigo da Juliana também já está publicado em revista, né? Ela apresentou o trabalho em março, mas agora em outubro saiu então a publicação do artigo dela na revista Renzima, que é uma revista então de ensino de ciências e matemática de uma universidade de São Paulo, e então com o título Álgebra nos anos iniciais do ensino fundamental, possíveis conexões teóricas e práticas. Então até quem quiser olhar o artigo na íntegra, todo o trabalho completo que a Juliana fez, então o artigo também já está publicado, né, desse trabalho que a Juliana, então, defendeu, estudou durante o curso de pós-graduação. Então, a gente tem agora ainda, pessoal, 5 minutos antes de ir para o próximo trabalho, então fico à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta, né, fazer algum questionamento sobre isso, eu fico à disposição. Vou ler aqui o que a Dinair colocou. Acredito que nos anos iniciais trabalhar álgebras com brincadeiras práticas, uso do próprio corpo para representar e registros em desenhos. A ludicidade no ciclo da alfabetização é muito importante. Exatamente. Depois até vai ter mais 2 trabalhos que eu vou comentar um pouco, e tem um dele que fala justamente a questão do lúdico nos anos iniciais. Mas é bem essa ideia, pessoal. Não é uma ideia de se trabalhar a álgebra de uma forma maçante com o aluno, mas que a gente possa ter essa construção usando material concreto. E aí eu acho que até ontem na aula, né, Dinair, você fala, ontem não, na quarta, falaste muito dessa questão de experiência, de usar a própria, essa construção de sequência usando partes do corpo humano, né, que a gente pode utilizar, construir estas sequências. Então, acho que são vários exemplos que a gente tem para poder estar explorando essa questão do ensino da álgebra nos anos iniciais. Porque a gente vê que o aluno, logo ali nos anos finais, ele fica com uma aversão, porque eu acho que a carga do uso da letra, de fato, nas operações, ela acaba sendo muito pesada para o aluno, e ele começa a criar essas aversões com relação à matemática. Então, Carolina? Boa noite, né? Exatamente, eu ia comentar bem essa aversão, né? Quando chega nos anos finais, eu trabalhei vários anos sendo professora de anos finais, e quando o aluno não consegue fazer essa construção lúdica, né? Construção de forma de brincadeira, ou ver ali as formas geométricas, ou pensar nessa própria parte de igualdade, que número igual a outro, que nem aquela atividade que foi feita ali antes, foi comentada. Tu vai trabalhar, às vezes, numa equação, quando tu vai começar a pensar, ter o pensamento de equação, uma coisa igual a outra, um lado do membro igual ao outro, ele não consegue distinguir se não foi trabalhado muito bem. E esse trabalhado exatamente não pode ser aquela coisa, não, é letra, vamos trabalhar álgebra letra. Não, vamos trabalhar com coisa mais lúdica, com formas geométricas, com sequência, né? É essa parte que os anos iniciais faz muito bem, trabalhar com a ludicidade, né? Trabalhar com essa parte mais de interação. E quanto mais eles vão crescendo, eles vão abstraindo mais. Então, quando vai chegar lá nos anos finais, ele vai ter essa clareza o que é, né? E inclusive até, não é nem só nos anos, né, pensando no primeiro ano, a própria pré-escola, se a gente analisar bem, né, por exemplo, explorar os blocos lógicos, né, se trabalha com sequências, por exemplo, tu organizar um conjunto de objetos por cores, separar por cor. Então, quando se vai trabalhar já esses atributos, de certa forma, se está trabalhando esse pensamento, né, da sequência.
né? A própria questão da sequência, ela é muito explorada, né? E só que e isso que ajuda a desenvolver o pensamento algébrico, né? Então, num primeiro momento, assustou muito quando veio este nome dentro do documento, né? Mas quando a gente vai ler o documento e vai olhar as habilidades, a maioria dos anos ali são duas, três, eu acho que o quarto, quinto ano que tem 4 ou 5 habilidades relacionadas à álgebra, mas o primeiro, o segundo e o terceiro ano são duas, três habilidades relacionadas ao ensino da álgebra. E está muito forte a questão de observar a sequência, né? O foco muito nesse aí, e vem a questão do começar a ver a questão da igualdade, das 4 operações. Então, esse é o foco muito que está por trás, que é o que já, de certa forma, é trabalhado, mas talvez não se olhava como sendo o ensino de álgebra, né? Então, essa é a questão, que não é nada assustador e que é possível fazer, tá? Então, para fechar o trabalho. Gente, a gente vai seguir agora, então, o próximo trabalho, então, vai ser apresentado pela Evanira, que tem, então, como título, né, o trabalho Frações dos anos iniciais do ensino fundamental, o uso de jogos como recurso pedagógico. A Evanira também é nossa aluna, então, aqui do IFSU, Campus Lajada, aluna da nossa especialização em Educação e Saberes para os anos iniciais, da segunda edição, né? Então, ela vai falar de um trabalho que ainda está em construção, ele ainda não está concluído, então ela está trabalhando nesse trabalho. Evanira, tu tens, então, uns 15 minutos, passar um pouquinho também não faz mal, a gente está bem tranquilo dentro do tempo, a gente pode estar discutindo depois. Então, eu vou aqui apresentando, quando tu quiser que eu passe adiante, tu vai falando, certo? Certo. Boa noite, então, pessoal. Vou apresentar. Então, eu sou a Evanira, então, meu orientador, o Prof. Malcos. Fiz, então, esse trabalho de frações, né? Com ajuda com o Prof. Malcos, a gente foi em busca das teorias, então, da aprendizagem de Eusebel. Então, pode passar, prof. Isso, não estou enxergando. Isso, aí. Então, o que me motivou para mim fazer esse trabalho sobre frações é hoje que eu trabalhando, então, em sala de aula como professora de matemática, né? Com os alunos do ensino fundamental 2 e com o ensino médio, eles têm uma aversão ao conteúdo de frações. Quando surge frações no quadro, então, meu Deus, eles se sentem apavorados, não, que isso para eles não tem significado nenhum, os números de frações. Então, isso foi o que me motivou a fazer, então, o estudo sobre as frações, o porquê desse trauma que eles têm, então, das frações. Pode ir adiante. Ali as fotinhos relatam bem o que eles fazem em sala de aula, hoje ainda atualmente, que eu estou em sala de aula com eles. Essa foto ali relata bem, ó, não estou entendendo. É uma imagem, então, que eu já coloquei ali, porque é o que eu vejo, então, no dia a dia. Esse desânimo deles em sala de aula quanto às frações. Pode passar, prof. Então, o objetivo geral eu acho que busca é fazer uma reflexão, então, eu acho, desde os anos iniciais, né, do ensino fundamental, e propor, então, os jogos como recurso pedagógico. Eu acredito que os jogos é o material concreto onde é que eles vão visualizar, eles vão conseguir, então, assim, a ter ali, começar a entender, né, o conceito das frações. Porque com o material concreto facilita para eles entender, e desde cedo, então, né, desde os anos iniciais, é que vai ser a hora que eles vão entender, e depois no futuro, nas próximas etapas dos anos, então, ali eles não vão ter essa aversão, esse pavor das frações, que para eles parece que não tem
não tem significado nenhum, não é número a fração para eles, né? Parece que não está presente no dia a dia. E sendo que é um número que está tão presente, né, em tudo, no dinheiro, em tudo no nosso dia a dia. Então, a metodologia que eu abordei, então, seria na abordagem, então, qualitativa, né, desenvolvida através de um estudo bibliográfico, a partir, então, da teoria de aprendizagem significativa, de Ausubel, da BNCC e de outros escritos sobre os processos de ensino-aprendizagem de frações com os jogos. A aprendizagem significativa, ela tem a importância, então, quando o professor consegue dialogar, né, dar a abertura, é uma estrada que vai e volta, né, o aluno também tem a possibilidade, então, de colocar suas opiniões, de colocar o que ele entende, e então, o professor precisa estar compartilhando, ter esse compartilhamento com o aluno para conhecer ele, né? É importante, então, a bagagem do aluno é a parte mais interessante para o professor conseguir, a partir dali, levar, então, o conteúdo das frações para não frustrar o aluno, né? E daí, dessa maneira, então, o professor pode organizar as atividades mediando, né? E assim vai ter clareamento no estudo que ele vai, no estudo das frações que ele vai conseguir adquirir em sala de aula. Ali confirma até uma citação que o Rabelo fez, né, a partir do Ausubel, que descubra o que ele sabe e baseie-se nisso os seus ensinamentos. Respeitar os conhecimentos prévios de nossos alunos os leva a uma aprendizagem significativa. É importante encaminhar as aulas a partir de conceitos já internalizados pelos alunos para que consigam se apropriar de novos significados. Então, ali confirma, né, o quão importante é a gente, a partir da realidade do aluno, né, não a gente levar coisas abstratas, que para ele não vai ter sentido, não vai ter significado nenhum, né. Então, os jogos em sala de aula é uma coisa importante. Eles devem ser usados como instrumentos facilitadores da aprendizagem. Considerar a perspectiva lúdica e cognitiva. Eles são importantes recursos para o ensino de conceitos de números fracionários, pois levam à motivação, ao raciocínio, à argumentação e à interação entre estudantes e professores. É o que eu havia falado antes, né? Essa interação ao jogar, o professor consegue estar de maneira talvez ali brincando, né? O aluno aprende toma gosto pelo conteúdo. E a escola pode oportunizar, então, esse uso desses jogos em sala de aula, possibilitando um aprendizado matemático mais lúdico, significativo e capaz de desenvolver habilidades essenciais com os estudantes. A introdução de jogos nas aulas de matemática é a possibilidade de diminuir os bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos que temem a matemática e se sentem incapacitados para aprendê-lo. Uma citação de Boring, então. E é o que a gente sempre, né, percebe, então, né, esse medo que os alunos têm é essa parte que eu acredito que não foi, certo, preparado lá no início, né? E aqui, então, agora, alguns jogos, então, físicos que podem ser jogados, né, com os alunos nos anos iniciais, que é o dominó das frações. Ele tem um objetivo de explorar o conceito da fração, pode ser representar a forma fracionária, a leitura, a escrita, a observação, a concentração, o desenvolvimento do raciocínio lógico, matemático,
E ele também pode ser confeccionado, então, construído dentro de sala de aula, né, com os alunos. É um jogo bem importante. Aí tem o jogo também da memória, também tem um objetivo de fazer a leitura, a leitura correta das frações, né, porque está representado o número e daí a figura, né, identificar também a figura geométrica, já entra a parte aqui dá para analisar até a geometria junto com as figuras, né, e desenvolver a memória. E o aluno ali, brincando, né, ele quer sempre, consegue associar melhor, né, o bingo com as frações também é outro jogo bem legal para ser jogado, né? Explora diferentes formas de representação das frações, para identificar frações equivalentes, fazer simplificações de frações, melhorar o cálculo mental envolvendo frações equivalentes. Também é um jogo, então, legal. Depois tem o baralho com as frações. Esse eu já acredito que já teria que, então, já para séries tão no início ali, né, segundo, terceiro, já seria lá para um quinto ano, porque já parte ali agora para a divisão, né, um jogo. Até botei a descrição ali, se fosse ter 4 crianças, né, no jogo, João, José, Maria e Lúcia, participam do jogo. Após embaralhar, cada um recebe, respectivamente, 3 cartas. João recebe as cartas 2/3, 41, 21 avos, 18, 61 avos. José recebeu as cartas 3/5, 4/7 e 19, 67 avos. Maria recebeu as cartas 16, 53 avos, 37, 22 avos e 5/3. E Lúcia recebeu as cartas 29 décimos, 10, 29 avos e 15 quintos. Estrategicamente, todos os jogadores escolheram sua maior carta. Então, João escolheu a 41, 21 avos, José escolheu 3/5, Maria escolheu 37, 22 avos, e Lúcia escolheu 29 décimos. Quem ganhou essa rodada foi a Lúcia. Então, ela recebe todas as cartas da rodada e vence quem obter o maior número de cartas. Então, coloquei ali a descrição desse jogo, então um pouquinho mais já para um quinto ano, né? Depois vem os jogos digitais. Esses são jogos bem interessantes e eles são gratuitos na internet. Eles não precisam ser pagos, né? E tem o jogo, então, do dividindo a pizza, fração com figura, adição de frações com denominadores iguais, tudo nesse site que eu referenciei ali, eles, no jogo, ao jogar, então, ele explica direitinho, passo a passo, então é bem tranquilo para o professor mediar com os alunos esses jogos, são bem interessantes. Até a gente adulto ali pode jogar, que anima, brincar um pouquinho. Então, as crianças acreditam que vai ser bem legal. Os encaixes de frações também é outro jogo que também é legal, né? Porque o jogador ali deverá encaixar, então, a fração com a respectiva imagem, né? Vai ser bem interessante, ele vai montar, né, o joguinho, se não encaixa, daí não acerta, né? Vai dar erro, então ele busca a cartinha para encaixar, ele vai memorizando, então, aos poucos, né? Aí tem o nível 1, tem o nível 2, que daí vai ter, além da figura, vai ter daí também a escrita, né? A representação, e o nome, né, da figura. Como o nome não, a escrita, né, se representa 3/8, daí ele tem que ler a leitura, 3/8, identificar. Também tem o jogo de pintar a fração pedida.
também tem nível 1 e nível 2. Acho que ele pode passar. Isso, o nível 2, daí um pouquinho já aparecem daí os disquinhos. Também tem o jogo do verdadeiro e falso. Também, esse já trabalha, então, ele vai comparar o comprimento das varinhas. Aí tem as perguntinhas, né? E ele vai ter que verificar se é verdadeiro ou falso. Tudo bem? É um joguinho bem legal. E por fim, então, seriam esses os jogos que eu acredito que vão ser bem... É uma parte bem que vai conseguir aplicar o conceito da fração para os alunos, né? Depois no ensino fundamental e ensino médio, ele está lá bem preparado, sem ter esse pavor. Então, com base nesse exposto, pode-se dizer que o jogo, quando bem planejado pelo professor, além de proporcionar prazer e diversão, pode representar um desafio e provocar pensamentos reflexivos dos estudantes, fazendo com que eles possam aprender frações de uma maneira lúdica e mais significativa. Acredita-se que o recurso do jogo é um material de apoio importante no ensino de frações, principalmente, então, nos anos iniciais, para que os estudantes tenham menos aversão aos números fracionários no decorrer da vida escolar. Aí vem as referências, então, onde é que a gente fez a pesquisa, né, que foi baseada nas teorias e então, meu muito obrigado. E desculpa aí pela minha tremedeira, que é um dos primeiros trabalhos que eu apresento, e eu sempre muito acanhada. Tá certo, Evanira, muito obrigado, muito bem. Tua apresentação faz parte, né? Como eu tinha te dito, né? Esse já é um treino pensando depois na apresentação final do trabalho. Então, bastante importante essa questão, né? Eu acho que estava muito tranquila, né, nesse sentido. E eu acho que uma das coisas muito relevantes, eu gostaria assim, de comentar do teu trabalho, que é fato que frações é um conteúdo que, por mais que já se tenha muitos estudos, já se tenha muitas pesquisas sobre a fragilidade do ensino das frações, a gente também ainda identifica as lacunas. E casualmente hoje eu participei de uma banca de qualificação de doutorado da Univates e justamente o tema era a questão do ensino das frações. E o curioso que o proponente do trabalho ele fez um teste piloto das atividades para sexto ano, mas ele aplicou com alunos de terceiro ano. Como estamos nessa função da pandemia e os alunos que estavam presencialmente na escola, os alunos de terceiro ano de ensino médio, ele fez com eles. E vocês não imaginam os erros que os alunos cometeram de terceiro ano de ensino médio com atividades pensadas para alunos de sexto ano. Então, justamente vem essa questão da tônica, né? O quão frágil é o ensino das frações do ensino fundamental, né? Então, a importância de se pensar, bom, acho que a Ivanira trouxe algumas questões assim ali, não é só por meio dos jogos que a gente vai ensinar frações, né? A gente, material concreto, mas acima de tudo é trabalhar os significados. Eu vou voltar um pouco aqui nos teus slides, Evanira, que eu quero chamar a atenção, por exemplo, esse aqui, né, o encaixe as frações nível 2, porque ele trabalha a representação figural da fração, trabalha a representação fracionária, e aí ele vem com a linguagem materna, ou seja, a leitura da fração, A né? leitura. E até que ponto isso é realmente solidificado? Porque qual é o foco? Se trabalha um pouco isso e vamos para as operações com frações. Vamos trabalhar adição de frações, subtração de frações, multiplicação, divisão e meta-exercício. E aí o aluno não sabe o que significa um meio.
metade de alguma coisa. Relacionar o meio com a porcentagem, com 50%, com o decimal 0,5, essas diferentes representações que a gente tem depois, isso não está claro para o aluno. A gente tem isso muito forte, assim, se a gente analisar essa questão, tá muito frágil essa questão. Então, talvez, se for trabalhar melhor essas questões, porque os teus jogos, Evanira, de um modo, tirando esse jogo, esse aqui Do é mais, baralho, o baralho já é é mais isso. complexo, tá? Esse é o mais complexo, seria para um quinto Porque assim, ano, sexto. vocês imaginam trabalhar, eu acho que alunos ali dos anos iniciais, não sei se conseguiriam trabalhar com esse jogo. Não sei, né? Porque ele, na verdade, ele é um jogo porque tu teria que fazer a transformação, né? A redução a denominadores iguais, ia ter que trabalhar com o mínimo múltiplo comum, ou para ver qual seria a fração maior, ou a outra alternativa seria transformar a fração em um número decimal. Para ver. Talvez ali, prof, usando uma calculadora para ele só, né, em sala de aula junto, só para ele comparar o que seria maior, né? Que dá para ver que ele consiga dividir um número menor para o maior. Porque Sim. isso é a dificuldade do ensino médio. Hoje mesmo, trabalhando com as exponenciais, então aparecem frações, né? Como, daí, colocar no gráfico as frações. Como o prof vai dar para dividir 1 por 3? Não existe. Então, lá, eles vão no celular, né? Fazer, eu disse, não pode, vamos tentar fazer, vamos para o quadro, vamos lá. Então, não, mas não existe. Como que vai dividir 1 por 3? Isso no primeiro ano. Os terceiros anos da noite é a mesma coisa. Então, assim, isso assim, eu fico angustiada, eu penso, meu Deus, como é tão, assim, para eles, tão difícil de entender, assim, que dá para dividir, né? E eles parecem que eles não percebem isso na realidade. A gente tem um bolo que dá para dividir, que o bolo não vai ficar inteiro, né? Uma pizza não vai ficar inteira. Então, isso nada parece, assim, eu não sei. Eu fiquei, assim mesmo, muito preocupada nesses 3 anos que eu estou trabalhando com o ensino médio. E isso que eu também, prof, eu fiz EJA, não sei se eu posso falar um pouquinho mais. Então, eu sempre tive bastante dificuldade, eu tive que buscar muito, eu não tive nada da base do fundamental, né? E também encontrei muita dificuldade, mas eu jamais, assim, desisti da matemática, eu gosto, eu desafio, eu busco, né? E eles ali vê uma fração simples, já dão para trás, isso não dá, isso é impossível, né? Eu penso, mas o que a gente tem que fazer, então, para que eles tomem gosto, né? Então, eu acho que a maneira é desde cedo e preparando que eles conheçam esses números, né? Evanira, tu trouxeste uma questão assim por exemplo, aquela ideia de que só dá para dividir o número maior por um menor, que o numerador não pode ser menor né, que essa divisão, né, do número menor para o maior não dá para fazer. E isso é fato, isso é comum da gente observar, né? Então, aí que vem essa questão, o quão essa significação dessas operações, dessas representações, ela é frágil quando isso é feito, né? Então, acho que é um ponto que nós, como professores, e aí vem uma questão, frações, seria o ciclo final dos anos iniciais e muito o ciclo inicial dos anos finais, né? Se nós não trabalharmos em conjunto ali, esses dois grupos, a gente vai ter uma construção vazia de toda essa questão, né? Então, é bem importante essa questão. Alguém mais quer fazer algum complemento, alguma observação sobre o trabalho da Evanira? Temos 2 minutos, 1 minuto ainda. Evanira, se tu quer complementar mais alguma coisa, a palavra ainda está contigo. Quero só agradecer mesmo os ouvidos de quem está aí ouvindo o meu nervosismo, mas espero, assim, não, que é uma angústia mesmo, né, que eu vou buscar, então, como não está completo ainda o trabalho, né, talvez ainda surja mais
coisas diferentes que a gente possa aí compartilhar ainda no futuro, né? Descobrir o porquê desse trauma que os alunos têm, então, ainda, né, no ensino médio e ensino fundamental. Até se alguém tiver alguma sugestão ainda para o trabalho dela, sugestões são bem-vindas, tá, pessoal? Se alguém tem Com alguma certeza. ideia, alguma sugestão de algum jogo também, bem tranquilo, sugestões são bem-vindas, tá? Bom, então a gente vai seguir, pessoal. Então agradeço, Evanira. Nós vamos então para o próximo trabalho agora, que tem como título O Lúdico nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Reflexões para o Ambiente Escolar. Ele, então, é um trabalho, pessoal, de autoria, então, da Miriam Mendes, que foi, então, minha orientanda também na especialização, então, de Educação e Saberes para os anos iniciais do ensino fundamental. A Miriam também defendeu, apresentou esse trabalho em março deste ano. Então, eu vou socializar um pouco com vocês, assim, do que foi o trabalho que ela fez, com foco no lúdico nos anos iniciais, tá? O que então foi a motivação, tá? Da Miriam para fazer esse estudo. Então, ela tinha o desejo, então, de mostrar a importância do lúdico nos anos iniciais, enquanto ferramenta para o docente desenvolver seu trabalho, no processo de construção do conhecimento da criança no ambiente escolar, e uma questão muito forte, que a educação infantil ela é construída com base no lúdico, na ludicidade. E aí as crianças chegam no ensino fundamental e é meio que existe um rompimento, se abandona quase esse ensino de forma lúdica e se vai para uma questão mais conteudista, vamos dizer assim, né? Então se trabalha com livros, com apostilas, com conteúdos, o aluno precisa logo aprender a ler, escrever, calcular, e a questão mais lúdica ela fica um pouco para o segundo plano. Então, existe meio que um rompimento disso quando se fala da passagem da educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental. E aí, com base nisto, o objetivo do trabalho, então, é apresentar reflexões teóricas sobre a importância do lúdico nos processos de ensino-aprendizagem nos anos iniciais. Ele foi feito, então, de uma abordagem qualitativa, por meio de um estudo bibliográfico fundamentado em autores como Vygotsky e Kishimoto, né? Kishimoto é um autor que fala muito então dessa questão toda do lúdico então nos anos iniciais, tá? Então, primeiro definindo a questão do lúdico, né? O termo lúdico se origina então do latim da palavra ludus, que significa brincar. Assim, a palavra lúdico remete às ações do brincar. O lúdico está presente na vida humana em suas atividades diárias, sendo considerado um ato voluntário, pois essa atividade tem como finalidade sua própria realização, sendo acompanhada tanto de um sentimento de euforia e de tensão, quanto da consciência de que difere das atividades cotidianas, segundo Saraiva. Nesta mesma ideia, né, Santos e Jesus, eles definem então o lúdico como uma estratégia insubstituível para ser usada como estímulo na construção do conhecimento humano e na progressão das diferentes habilidades operatórias. Além disso, é uma importante ferramenta de progresso pessoal e de alcance dos objetivos institucionais. Tendo em vista que é de grande importância a responsabilidade do educador para alcançar a aprendizagem dos educandos, fazendo-se a integração dos conteúdos curriculares propostos com o lúdico, ou seja, com jogos, com brinquedos, com brincadeiras, onde todos terão o direito de aprender e aprendendo com prazer o resultado será melhor. Então, vem aquela ideia, né? Aqui aprender é a parte da brincadeira. Então, que se faça, né, do ambiente da sala de aula esse espaço, né, que é a questão do jogo, como o trabalho anterior que a Evanira então apresentou, essa questão da possibilidade de se usar os jogos, os brinquedos, as brincadeiras que a gente tem para que
o aluno seja desafiado, seja motivado para a aprendizagem. Então, essa é uma ideia assim, muito forte que a gente, então, acabou estudando nesse trabalho. A ludicidade no ambiente escolar, então, a BNCC, ela traz que, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Então, lembra aquilo que eu falei antes no início do trabalho. A gente tem, de certa forma, uma ruptura com aquela forma de trabalhar na educação infantil de forma lúdica, vai para o ensino fundamental e se começa ao foco, né, de todo esse processo de alfabetização, e aquele lúdico meio que é separado, né, e não está tão presente. Então, justamente o que a BNCC traz aqui, ela reforça de ter esta continuidade, de que isso seja mantido, né? Então, tal articulação precisa prever tanta progressiva sistematização dessas experiências, né? Essas experiências lúdicas que são construídas, porque a criança, né, o seu passatempo ali nessa fase inicial é o brincar, né? Essa questão do brinquedo, né? O que a gente faz? Que a gente dá para uma criança pequena, a gente dá brinquedos, né? Depois eles começam a ter essa socialização com outras crianças da mesma idade ou de idades maiores, eles começam a brincar com seus familiares, com seus pais, com seus irmãos, e aí a gente já vai começando a introduzir a questão dos jogos, né? Quem de nós já não deu um jogo de presente para uma criança, né? Então, isso faz parte de todo o processo, porque essa própria do mundo deles, né? Então, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre fenômenos, de testá-los, de refutá-los, de elaborar conclusões e uma atitude ativa de construção de conhecimento, ou seja, de uma forma lúdica se aprende também. Então, isso é bastante importante de se fazer essas observações também, de levar isso em consideração nesse processo. Seguindo, ainda a gente traz algumas reflexões a partir de Vygotsky. Ele diz que brincar é coisa séria também, porque na brincadeira não há trapaça, há sinceridade, engajamento voluntário e doação. Brincando, nos reequilibramos, reciclamos nossas emoções e nossa necessidade de conhecer e reinventar. E tudo isso desenvolvendo atenção, concentração e muitas habilidades. Bom, quem de nós não gosta muitas vezes, no seu momento de lazer, de uma atividade mais lúdica, um jogo de cartas, alguma brincadeira, para às vezes até se desestressar, algo nesse sentido. Com certeza a criança também. E a gente sabe que às vezes esse ritmo de muito pressão que hoje as crianças têm muito forte na escola, muitas vezes isso faz que comece a acontecer os bloqueios. Então, se trabalhando de uma forma lúdica, a gente pode impedir que isso de fato comece a acontecer. Então, brincando que a criança mergulha na vida, sentindo a dimensão das possibilidades. No espaço criado pelo brincar nasce a aparente fantasia. Acontece a expressão de uma realidade interior que pode estar bloqueada pela necessidade de ajustamento das expectativas sociais e familiares. E aí vem aquela questão de muitas vezes a criança se liberta, ela se libera quando tem essa possibilidade de brincar, né? E aí a gente tem, pessoal, as brincadeiras que são mais dirigidas, aquelas brincadeiras que são mais livres, né? E aí a importância, pessoal, de que essas atividades, então, não só dão prazer, como também preparam o sujeito para viver em sociedade e impulsionam a buscar soluções para situações de conflitos do cotidiano. Muitas vezes a gente sabe que na brincadeira acontecem os desentendimentos, então se precisa trabalhar nessas chamadas competências socioemocionais que a BNCC traz muito forte agora, né? Então é uma forma de também se estar explorando e trabalhando essas questões, tá? Então a gente vai trazer um pouco para vocês, assim, as ideias iniciais, né? De alguns, né, formas de como essa questão do brinquedo ela pode fazer parte, né? Então, Kishimoto fala que o brinquedo é outro termo indispensável para compreender o campo da ludicidade. Diferente do jogo,
o brinquedo supõe uma relação íntima com a criança e uma indeterminação quanto ao seu uso, ou seja, a ausência de um sistema de regras que organize sua utilização. Bom, aí a gente tem aquela situação de que o brinquedo pode gerar um sentimento mais próximo, sendo em algumas situações o amigo que a criança não consegue ter. Tornar com isso o melhor amigo que fala, ouve, sente, pois a criança vive num mundo de imaginação em que seus brinquedos de ficção acabam ganhando vida e ao mesmo tempo sentimentos. E aí a gente tem aquela situação, né, o quanto as crianças muitas vezes se apegam a determinados brinquedos e que acabam se tornando seus melhores amigos, né? Conversam com os brinquedos, fazem toda essa construção, toda essa imaginação, né? Então é a forma inicial, vamos dizer assim, nesse contato que a criança começa a ter com o campo da ludicidade. Com relação à brincadeira, a gente tem que, através da brincadeira, a criança pode desenvolver a habilidade, a expressão, a criatividade. É na interação com os próprios brinquedos e o meio que as crianças vão construindo seus conhecimentos, ou seja, por meio das atividades lúdicas dentro das suas variedades, elaborando e reelaborando. Isso segundo Oliveira. De acordo com Velasco, brincando, a criança desenvolve suas capacidades físicas, verbais ou intelectuais. Quando a criança não brinca, ela deixa de estimular e até mesmo de desenvolver as capacidades inatas, podendo vir a ser um adulto inseguro, medroso e agressivo. Já quando brinca, a vontade tem maiores possibilidades de se tornar um adulto equilibrado, consciente e afetuoso. Então veja a importância do ato de brincar para desenvolver estas personalidades numa criança que vai se tornar um adulto mais feliz também. Então, a gente tem aqui como uma síntese, né, a importância do brincar está relacionada ao fortalecimento das funções cognitivas, ajuda a lidar com angústias e as ansiedades, ajuda a desenvolver a coordenação motora, auxilia a compreender o papel das pessoas na sociedade. Então, veja a importância que o brincar, que essas brincadeiras, então, têm na formação, no desenvolvimento da criança. E aí a gente chega também na questão, falamos do brinquedo, falamos das brincadeiras, e a gente vai falar um pouco dos jogos. Bruguière destaca que o lúdico permite ao indivíduo criar e manter uma relação com a cultura. Para ela, o jogo é indispensável à humanidade, tendo o papel de estimular a criatividade e dar acesso ao conhecimento e à cultura. Já Freire diz que, ora, se o jogo é assim tão importante, é certamente porque cumpre uma função vital entre os humanos. O jogo tem a propriedade de trazer as experiências do mundo exterior para o espírito humano, de maneira que, jogando com elas, a cultura passa a ser recriada, revista, corrigida, ampliada, garantindo o ambiente de nossa existência. Então vejam essa questão da importância do jogo, porque a gente pode estar vivenciando essas situações do dia a dia. E aí a gente traz, pessoal, uma reflexão que antes eu falar de alguns tipos de jogos, a importância da intencionalidade do jogo. A gente tem aqueles jogos que a gente deixa mais livre, né? Que a pessoa vai jogando à medida que a forma como quer, sem muito se preocupar com regras, mas ao mesmo tempo, quando se fala em sala de aula, né, se começa a ter um outro processo que é a intencionalidade do jogo. Então, se eu vou pegar, por exemplo, o trabalho que a Vanira apresentou, ela falou, a ideia por trás era trabalhar ali a questão do ensino e aprendizagem de frações. Então, tinha uma intencionalidade aqueles jogos que ela
falou, que ela mostrou, né? Então, isso é um lado importante. A gente tem essa questão do lúdico mais livre, mas ao mesmo tempo de um lúdico com uma intencionalidade. Então, é equilibrar as duas coisas. Eu diria assim, nessa transição da educação infantil para os anos iniciais, de que se possa fazer essa transição de forma que no início eu vou deixando as coisas um pouco mais livres e com o passar do tempo a gente vai mantendo mais forte essa intencionalidade, esse direcionamento, tá? Porque senão aquela questão mais prazerosa que a criança tem de se trabalhar com esse tipo de atividades, ela pode se perder, tá? E com isso a criança muitas vezes perde a vontade de estudar, né? Porque o que a gente tem muito, assim, aquela curiosidade que a criança tem, fica aquela impressão de quando temos aquela transição do quinto para o sexto ano, ou seja, dos anos iniciais para os anos finais, e principalmente já no quinto ano, eles já não querem mais estudar, eles já não querem mais fazer tema. Por que as crianças perdem esse encanto, né? Será que talvez não é por ser uma falta de se trabalhar de forma lúdica, né? São algumas reflexões que a gente discutiu e que a gente ponderou no trabalho, então, da Miriam. Então, os tipos de jogos, a Miriam também pesquisou um pouco, assim, de alguns tipos de jogos. Então, tem os jogos de estratégia, que são mais, então, com o foco no desenvolvimento e utilização da sabedoria e habilidades do indivíduo, principalmente no que está relacionado, então, à construção ou à administração do objeto relativo ao jogo. Então, o jogo de xadrez é um exemplo muito forte de um jogo de estratégia, né? O cubo mágico, né? Organizar a representação então do jogo mágico, sequência de cores, o pega-varetas, o Uno. Então são jogos que ajudam a explorar, né? Para que alguns jogos, tem muitos outros, que são jogos então de estratégia, que a pessoa precisa, que a criança, que o estudante precisa pensar em ações para conseguir, então, fazer parte desse jogo, para que ele possa jogar e ter êxito nele. Jogos de ação, que auxiliam no desenvolvimento psicomotor da criança, principalmente, né? O pensamento rápido. Então, a questão dos próprios jogos, né? Das atividades esportivas como um todo, por exemplo, caçador, três corta, né? Jogos de sequência corporal, né? Então, são ações, assim, que ajudam, né? Além da criança ter atenção, mas o seu desenvolvimento psicomotor também. Jogos lógicos, né? Então a gente tem, por exemplo, os jogos bully são um exemplo, né, de jogos lógicos, o próprio moinho, dominó, dama, resta um, o sudoku, caça-palavras e assim por diante. Então, que são exemplos de jogos, né, pessoal, que podem ajudar no desenvolvimento, então, mais do raciocínio lógico. Jogos de aventura, né, que são os propriamente os desafios que são propostos, caça ao tesouro, né, algumas trilhas que às vezes a gente propõe para eles, né, então assim que eles precisam descobrir, né, os desafios que a gente propõe para eles. Jogos de simulação, que envolvem a criação de modelos dinâmicos e simplificados do mundo real, como, por exemplo, vão fazer a representação de um vulcão, né? Então, vão fazer essa representação, né? Então, eles vão fazer ali aquela reação química que eles vão construir, né? Então, tentando se aproximar, né? Com a ideia da erupção de um vulcão, né? Então, a gente poderia ter um exemplo nesse sentido. Nós temos ainda, pessoal, jogos de treino e prática, né? Então, a gente poderia ter as próprias palavras cruzadas, o stop, memória de rima, os bingo da tabuada, o soletrando, né? E é no sentido mais no sentido de uma fixação dos conteúdos, né? Uma retomada de conteúdos, né? Por isso que é o jogo de treino e prática, né? É no sentido mais de uma fixação, de uma revisão do que se trabalhou. Jogos de adivinhar ou de construção, né, formados por charadas, né, com o próprio jogo da forca, mímica, cara a cara, né? Então são exemplos de jogos nesse sentido de adivinhação, né?
Jogos de passar tempo, né? Que são, assim, jogos mais livres, né? Jogos de colorir imagens, composição de fotografias, né? Brincadeiras, né? Pula macaco, pula pirata, né? E tantos outros jogos que são jogos um pouco mais livres de passar tempo. Jogos de aprender, né? Uma outra classificação, então, jogos em que se vai trabalhar mais com a fixação, né, o trabalho propriamente de conteúdos, como, por exemplo, jogo que é, associação de uma palavra à imagem, cálculo para avançar posições, jogos de trilha, né, o tapetinho, que vem a ideia de tirar, de juntar quantidades. Né? Então, tem vários exemplos que tá por trás, né, o objetivo é que exista a aprendizagem de um determinado conteúdo, tá? E aí, pessoal, para fechar, então, esse trabalho, o lúdico no contexto escolar favorece, então, o entendimento de princípios da vida, como a colaboração, divisão, liderança, obediência a regras e competição, né? Então, por isso que essa questão, no momento que tu vai ter o jogo, tu vai jogar, a importância de ter clareza, né? Quando é um jogo direcionado, clareza das regras, né? Até para se evitar conflitos, né? O jogo e as brincadeiras, quando bem elaborados, atendem aos objetivos de aprendizagem e proporcionam o desenvolvimento cognitivo, intelectual, social e afetivo da criança, né? Então, assim, ele tendo a sua intencionalidade, estando bem planejado, ele consegue contribuir para o desenvolvimento da criança nos seus mais diferentes aspectos. E diante das reflexões apresentadas, é evidente que a partir da implementação de ações educativas com o uso de jogos, brincadeiras, o professor pode contribuir com o desenvolvimento da criança, proporcionando a ela formas de respeitar limites e resolver conflitos que possam surgir em sua vida e contribuindo para sua aprendizagem além dos muros escolares. Então, se trabalhando, oportunizando esses momentos, a gente vai estar contribuindo então para sua formação integral. Então, aqui algumas referências, né, que a Miriam, então, utilizou no desenvolvimento, então, deste trabalho, tá? Aqui também, Kishimoto, Vygotsky, que foram uma das referências básicas que a gente usou, né? Claro que quando se fala no lúdico, pessoal, vem muito forte trabalhos que falam da questão muito da educação infantil, né? O foco vem muito, os próprios autores falam muito de educação infantil, né? Na questão do lúdico, mas na verdade a gente também tem que pensar que se tem que continuar trabalhando de forma lúdica nos anos iniciais também, e aí se tem os jogos é uma forma de se trabalhar, mas a questão das brincadeiras, os desafios que a gente tem também são importantes nesse sentido. Seria isso então, pessoal, sobre esse trabalho. Fico à disposição se alguém quer fazer alguma contribuição, alguma pergunta sobre isso, eu estou à disposição. A gente tem ainda 3 minutos antes de ir para o próximo e último trabalho. Alguém quiser falar alguma coisa, bem tranquilo, só abrir o microfone. Isso eu já vou colocando o outro trabalho.
Bom, então eu vou começar, pessoal, o próximo trabalho. Deixa eu só colocar aqui. Também é um trabalho, pessoal, que está em construção ainda, tá? É um trabalho também, então, da Lidiana Petri, que é também me orientando, então, na especialização de Educação e Saberes para os anos iniciais do ensino fundamental, segunda edição. Então, que tem como título o uso de jogos no ensino da matemática nos anos iniciais, tá? A Diana teve um outro compromisso hoje de noite, então ela não conseguiu estar presente para fazer a apresentação, então eu vou falar um pouco do trabalho dela. Também é um trabalho que está em construção, né? Então, assim, é um estudo mais prévio ainda do que é a intenção da gente estar desenvolvendo. Bom, então, primeiro uma contextualização, né? Desde cedo os jogos são apresentados às crianças como um brinquedo, uma maneira de passar o tempo livre. Dessa forma, cada jogo possui seus objetivos e exige certo conhecimento de quem o joga. O uso de jogos nas aulas de matemática, então, traz a ludicidade para o espaço escolar, ou seja, é possível ensinar e aprender através do jogo de forma lúdica. Eles exigem habilidades, estratégias, raciocínio, atenção, dentre outros. Né? Então, a questão dessa importância, né, como eu estava apresentando no trabalho anterior, né, o jogo é uma forma da gente ter a presença da ludicidade, então, no espaço escolar. Né? Bom, então o objetivo, pessoal, vou deixar bem claro, né, a apresentação, então, é um recorte da pesquisa que está em andamento, e tem por objetivo, então, apresentar reflexões sobre a importância do uso de jogos nos processos de ensino e de aprendizagem da matemática nos anos iniciais. Tá? Então, essa é a ideia, né? Um pouco diferente do que a Ivanira trabalhou. A Ivanira, então, faz um trabalho mais direcionado, né, lá com frações, voltado para os anos iniciais. A Lidiana está fazendo um trabalho assim mais amplo, né, com o uso de jogos no ensino da matemática nos anos iniciais. Então, uma ideia mais ampla, mas ela está com uma queda um pouco mais para o ciclo mais da alfabetização, né? Então, a gente ainda está definindo algumas coisas, mas ela tem assim, um pouquinho uma intencionalidade nesse sentido, né? Bom, o estudo então terá uma abordagem qualitativa através de um estudo bibliográfico, e onde então se vai, né, se fez o olhar já para documentos legais e autores então que falam sobre a questão da importância dos jogos no ensino da matemática. Então ela realizou uma leitura sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, né, o PNAE, com ênfase para a alfabetização matemática de forma lúdica. Então, esse foi um dos primeiros materiais, né, que ela fez o estudo. Depois, na BNCC, para verificar o que esse documento fala em relação aos jogos em sala de aula. E também uma base teórica, então, com relação à teoria de aprendizagem significativa. Importante, pessoal, a gente até partiu, né, num primeiro momento, vamos olhar o que os PCNs falam, então, sobre a questão dos jogos, né? E aí a gente se frustrou um pouco porque eles pouco falam sobre jogos pensando nos anos iniciais. Então a gente acabou nem trazendo muito sobre isso, e a gente viu uma intensidade mais forte dentro do PNAEC, né? O material do PNAEC, inclusive, tem um dos seus volumes do material do PNAE que é específico sobre jogos. E a BNCC, pessoal, curiosamente, também não fala muito diretamente sobre a questão dos jogos, mas ela fala mais das entrelinhas, então ela vem nesse sentido que a gente também identificou alguns elementos. Então, o jogo é uma atividade que contribui para o desenvolvimento da criatividade da criança, né? E aí se parte, então, de Kishimoto, né? Que os jogos têm diversas origens e culturas que são transmitidas pelos diferentes jogos e formas de jogar. Tem a função de construir e desenvolver uma convivência entre as crianças, estabelecendo regras, critérios e sentidos, possibilitando, assim, um convívio mais social e a democracia, porque enquanto manifestação espontânea da cultura popular, os jogos tradicionais têm a função de perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas de convivência social. Então, como eu tinha apresentado antes, né,
ele vem também nesse sentido que o jogo vai permitir, né, essa vivência, o resgate de culturas, dependendo dos tipos de jogos que são transmitidos de geração para geração, né? Muitas vezes a integração da família, né? Quando a família se reúne, vamos jogar determinados jogos, né? Então, tem essa questão do convívio, que também é muito importante. E se a gente pensar no ambiente da escola, né? Essa questão do trabalhar no coletivo, que é tão importante para o futuro, quando esse adolescente jovem vai ter que saber trabalhar no coletivo, né? Tem que trabalhar em equipe, né? Então, quanto isso é importante de ser trabalhado também dentro do espaço escolar. Então, de acordo com o PNAEC, pessoal, a gente trouxe algumas citações do que o PNAEC fala sobre os jogos. Então, ele diz que o jogo pode propiciar a construção de conhecimentos novos, um aprofundamento do que foi trabalhado ou ainda a revisão de conceitos já aprendidos. Então, no sentido assim, a gente pode usar um jogo para introduzir conteúdos, né, novos objetos de conhecimento. Eu posso usar no sentido de um aprofundamento daquilo que eu venho trabalhando ou no sentido de fazer uma revisão, né? Então, são as várias possibilidades que a gente tem de se poder usar o jogo, principalmente se falando no ensino da matemática nos anos iniciais. O jogo possibilita aos alunos desenvolver a capacidade de organização, análise, reflexão e argumentação, uma série de atitudes como aprender a ganhar e a lidar com o perder, aprender a trabalhar em equipe e respeitar regras, entre outros. Então, pessoal, aquela questão do aprender a ganhar, ou aprender a lidar com a questão da perda, né? Então, são algumas habilidades e competências que são importantes para se desenvolver, então, na criança também, tá? E aí, o que na verdade a Lidiana está fazendo agora, tá? Ela começou então fazendo um estudo mais teórico primeiro, tá? Olhando os documentos legais, fazendo um estudo sobre a teoria da aprendizagem significativa, né? Como a gente falou antes, eu já nem trouxe aqui também para não ficar repetindo, né, essa parte. E a parte seguinte que ela vai realizar e está realizando, ainda tá mais incipiente no trabalho dela, é analisar o potencial de jogos para aprendizagem da matemática nos anos iniciais, tá? Então, ela está na fase agora de identificar jogos e ver qual é o potencial deles justamente para a aprendizagem de matemática. Então, nessa imagem, eu trago, por exemplo, o xadrez e os jogos Bully, que de certa forma o xadrez é um jogo já batido, um jogo antigo, os próprios jogos Bully, mas se a gente quer pensar em jogos que possam contribuir para o desenvolvimento do raciocínio lógico, porque o raciocínio lógico não é um conteúdo que tu vai ensinar, mas é algo que tu vai desenvolver à medida que tu vai estar realizando, né, atividades investigativas ou desafios, ou por meio de jogos, tu vai estar desenvolvendo o raciocínio lógico. Então, bastante importante essa questão de ter também a presença de jogos que permitam, então, o desenvolvimento do raciocínio lógico. E os jogos Bully, né, pessoal, existem os jogos prontos, né, eu trouxe essa imagem que tem, que os níveis, né, vem do mais fácil para o mais difícil, mas que são essas histórias com as cartinhas que vão se montando ali, mas que dá para construir, né? Eu já conheço várias experiências de escolas em que os professores construíram as histórias e as cartinhas com as turmas. Então, também se pode fazer esse trabalho de construção nesse sentido. O próprio Tangram, que parece ser um jogo tão batido, pessoal, mas que dá para explorar as formas geométricas, né? Que já é algo que está muito presente na educação infantil, mas que eu posso trabalhar as formas geométricas e propiciar esse monte de desafios que a gente tem ali, essas várias figuras, né, objetos que eu posso pedir para eles representarem, para eles construírem, né? Então ele tem o seu potencial também. Por que eu coloquei a imagem dos dados ali, pessoal? Porque os dados são muito utilizados nos mais diferentes jogos. A gente usa o dado, as faces de um dado para realizar as operações, né? Posso trabalhar uma série de questões para avanços em trilhas, então se usa essa questão. O dominó, tá?
que de uma forma mais tradicional, talvez ele é o primeiro contato que a criança tem, mas o quanto se pode trabalhar matemática, se pode trabalhar adição, talvez se pode trabalhar subtração, ou se pode usar a ideia do dominó, tá? Para fazer adaptações como eu trago aqui. Eu posso trabalhar peças, né? Construir peças, como aqui, ó. 7 mais 1, 8 menos 2, 5 vezes 9, 6 vezes 3. Trabalhando a ideia das operações e construindo outras peças equivalentes que eles têm que ir construindo, né? Compondo a ligação, a conexão de peças, explorando a ideia do dominó, mas usando para se trabalhar com as operações matemáticas, né? Como antes ali a Vanilla tinha, por exemplo, o dominó das frações, né? Então são exemplos que a gente pode estar utilizando. Aqui tem um outro jogo, pessoal, com duas roletas, tá? Então a gente tem duas roletas com então os números de 1 a 10. E aí o que está por trás ali? Bom, a ideia da multiplicação, né? Então eu vou girar as duas roletas, eu vou pegar o número que vai marcar na roleta da esquerda e vou multiplicar pelo número que vai marcar na roleta da direita, e aí eu vou marcando no tabuleiro que eu tenho, tá? Então eu posso ali colocar duas crianças jogando, né? Então são algumas representações que a gente pode fazer nesse sentido. A outra imagem, pessoal, que eu trago ali, que é um desafio, vem daqui a pouco aquela ideia do quadrado mágico, ou do Sudoku, que trabalha com aquela questão de preencher, né, os elementos, mas aqui a gente tem o quê? Vejam que é um tabuleiro, né, que eu tenho a representação dos números, né, do 0 até o 9, e aí eu preciso estar completando, né, o que falta, e aí eu preciso olhar que, bom, tem que dar resultado 9, tem que dar resultado 4, resultado 1 nas linhas, ou seja, na horizontal, e depois o resultado que tem que dar na vertical, considerando operações no meio, né, que de repente tenham que ser feitas de adição, de subtração, de multiplicação, de divisão, tá? Ali não está certo, tá? Tá simplesmente só colocada aleatoriamente, mas a ideia, porque vocês vejam que tem ali uma divisão no meio, então tem todo um cuidado que tem que se ter para conseguir compor o resultado direto, né? E aí, pessoal, é uma forma desafiadora, é uma forma de jogar, de talvez retomar o trabalho com as operações, tá? Depois, a corrida até 100, que também daí vai envolver, pessoal, o lançamento de dados, né? E aí tu vai ir jogando conforme onde tu vai caindo, tu pode trabalhar com soma, né? Dos elementos das faces voltadas para cima de dois dados. E aí tu vai trabalhando, e aí diz ali, por exemplo, se ele cai na casa azul, ande mais 5 casas. De repente volte 4 casas. Então, assim, vai tendo essas adaptações. O outro jogo, pessoal, eu tenho quem tem, né? Esse aqui, o foco está muito na questão da multiplicação, né? De eu fazer as operações básicas da multiplicação, mas trabalhar também com a ideia de dobro, triplo, né? E esse é um jogo que pode ser com várias histórias que eu posso construir e adaptar. Trabalhar com histórias com adição, posso trabalhar com subtração, né? Tem várias atividades e ideias matemáticas que a gente pode trabalhar. São jogos bastante tradicionais, mas por que que eu trouxe eles, pessoal? Porque são jogos que a gente pode facilmente adaptar e explorar mais coisas relacionadas a eles. Então, são só alguns jogos, e claro, hoje a gente tem, pessoal, tá, com essa questão da pandemia, a gente tem desenvolvimento de muitos jogos também de cunho mais do meio digital, né? Então, que também podem ser explorados, né? Para se aprender, então, se trabalhar a questão da matemática. E aí, para fechar, o uso de jogos pode tornar a aula de matemática mais prazerosa e divertida, ou seja, pode desenvolver o conhecimento de forma lúdica. Acredita-se que é necessário inovar em sala de aula, e isso também pode acontecer com a utilização de jogos matemáticos, né? Por isso, está sendo feita análise do potencial de alguns jogos, como os que eu comentei, e outros que a Lidiana ainda está vendo, e se espera que com essa investigação se possa ampliar as discussões sobre a importância dos jogos no ensino e aprendizagem da matemática,
para que, né, ela está indo para um recorte de uma alfabetização matemática de uma forma mais lúdica, né? Então, ali vem uma questão muito nessa questão, assim, mais no sentido da alfabetização matemática, que ela está se entendendo a ter esse trabalho. Alguma das referências que a gente está usando, né? Então, seria isso que a gente teria para apresentar sobre esse trabalho que ainda está em andamento. Então, fico também à disposição para dúvidas, mas enquanto, se alguém quiser falar, perguntar alguma coisa, eu já vou colocando aqui no chat o link do formulário para vocês registrarem a presença de vocês na noite de hoje, tá? É bem importante. Ontem eu acho que teve gente que acabou esquecendo de registrar, então vocês podem ver no chat agora, então tá o link para vocês registrarem a presença. Pessoal, alguém tem mais quer fazer alguma contribuição, alguma pergunta? Senão a gente vai encaminhando o encerramento do espaço da aula, dessa sessão de comunicações, né? Ok, então, gente. Então, agradeço a presença de vocês, né? Que ficaram até quase 22h30 numa sexta-feira à noite, né? Que a gente possa, ano que vem, de novo, contar com a presença de vocês no quarto seminário, né? E também interessante essa questão, essa participação, tá? Obrigado pelos comentários, né? Que também tem no chat, bem importantes também, né? Então, algumas ideias que a gente está, pesquisas que a gente está fazendo aqui no campus também. Então, desejo a todos, pessoal, um excelente final de semana e até a próxima oportunidade. Registrou tua presença, Vanira? Sim, Ah, eu tá só, bom. eu só fiquei aqui que eu quero agradecer muito o prof, aí que foi Ah, tá certo. muito, eu sinto um carinho muito enorme mesmo pro prof, meu Deus. Que bom. Isso aí. Estamos aí Ah, para ajudar, Ivanira. não, sempre conto com a ajuda e sempre tenho essa recepção de volta, eu fico muito feliz mesmo. Vamos lá. Temos bastante trabalho para fazer ainda, né, Ivanira? Sim, sim. Ah, Então tá certo. bom, muito obrigada e tenha uma boa noite, um bom descanso. Isso aí. Tá Tá, certo. tchau. Sim, Carolina, bom que tu falou. Eu ia esquecer aqui. Deixa eu terminar de gravar aqui.